Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando, professor de matemática, e nessa aula nós iremos trabalhar algumas relações entre retas e ângulos. As principais delas são ângulos complementares e ângulos alternos internos. Vamos começar então. Então, primeira coisa, vamos relembrar das retas paralelas, que são aquelas retas que não se cruzam, né? Que não se encontram. As retas em azul, RS, são retas paralelas. E a reta em vermelho, que é a reta T, é uma reta transversal às retas paralelas. E aí, eu selecionei aqui dois ângulos nessas retas, que é o ângulo alfa e o ângulo beta. O ângulo alfa e o ângulo beta, se vocês observarem, eles estão na mesma posição. Só que um está no encontro da reta T com a reta S e o outro está no encontro da reta R com a reta T. Então, o que a gente observando aparenta ter? Aparentemente, o ângulo alfa e o ângulo beta têm a mesma abertura, têm a mesma medida. Eles são congruentes. Bom, e aí, esse par de ângulos recebe o nome de ângulos correspondentes. Então, alfa e beta são ângulos correspondentes. E além de correspondentes, eles também são congruentes, eles também possuem a mesma medida. É claro que eu não tenho apenas esse par de ângulos correspondentes. Por exemplo, se eu pegar aqui o ângulo X e aqui o ângulo Y, eu vou ter que X e Y também são correspondentes, porque o Y está na mesma posição que o X, só que um está na reta R e o outro está na reta S. E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui. O Z e o W, né? Eles estão na mesma posição, eles apontam para o mesmo sentido aqui, só que em retas diferentes. Eles também são correspondentes e também possuem a mesma medida. Então vamos ver um exemplo de como que a gente pode usar essa informação para resolver problemas. Eu quero encontrar as medidas do ângulo alfa, θ e gama. E eu tenho apenas essa medida aqui. É claro que essas duas retas precisam ser paralelas. Então, RS obrigatoriamente precisam ser paralelas para que esse problema tenha uma solução, tá bom? Como que a gente vai resolver isso? Repare que o 120 ele tem um ângulo correspondente aqui em cima, que é o ângulo que está no mesmo sentido, na mesma posição do 120. Nesse caso, nós temos o alfa. O alfa ele é correspondente do 120, e por ser correspondente do 120, alfa mede 120 graus. Fechou? Então, eu achei o alfa medindo 120 graus. Bem, se eu sei que o alfa mede 120, eu tenho que a reta R ela é concorrente à reta T e, por consequência, alfa é oposto pelo vértice a θ. Então, alfa e θ são OPV. E por serem OPV, θ também vale 120 graus. Então, já achamos alfa e já achamos θ. E se eu observar, né, com muita calma, o gama ele não é oposto pelo vértice alfa, mas juntos eles fazem um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, eu posso falar que alfa e gama são suplementares. Se alfa e gama são suplementares, eu
sei que gama vai ser igual a 180 menos 120. Então, gama vai ser igual a 60 graus. Dessa forma, achamos o alfa, o θ e o gama. Um exercício. Observe os ângulos entre as retas paralelas R e S com a transversal T. Calcule a medida do ângulo indicado pelas letras gregas alfa e beta. Então, um exercício bem parecido. Eu tenho um ângulo de 70 graus aqui embaixo. E primeiro eu preciso determinar quem que é o correspondente do ângulo de 70 graus na reta S. Na reta S, o correspondente ao ângulo de 70 graus, o que está na mesma posição, é o alfa. Por quê? Porque ambos estão na parte de cima das retas paralelas, né, e apontando no mesmo sentido. Ou seja, eles estão na mesma posição, só que em retas diferentes. Então, eu já sei que alfa é correspondente a 70 graus. Se alfa é correspondente a 70 graus, alfa mede exatamente 70 graus. Alfa é congruente a 70 graus. E, olhando aqui, o beta ele não é oposto pelo vértice alfa. Mas, se a gente juntar o alfa com o beta, dá um ângulo raso, dá um ângulo de 180 graus. Então, eu posso falar que alfa e beta são suplementares. Se alfa e beta são suplementares, eu tenho que o beta vai ser 180 menos o alfa, que é 70. Então, o beta vai ser 110 graus. Tranquilo? É isso que a gente usa como ângulos correspondentes. Além dos ângulos correspondentes, nós temos os ângulos alternos internos. O próprio nome já diz, são ângulos que estão alternados e na faixa interna das retas paralelas. Então, no interior das retas paralelas. Por isso que eles têm esse nome, eles são alternados e na parte interior das retas paralelas, alternos internos. Então, vou pegar dois ângulos aqui, o meu alfa e o meu beta, eles estão na parte interna das retas paralelas e estão alternados, um apontando para baixo, o outro apontando para cima. Esses ângulos alternos internos, eles também possuem a mesma medida. Por que que eles possuem a mesma medida? Vamos usar o que nós já conhecemos para mostrar que alfa e beta têm a mesma medida, são congruentes. Como que eu mostro isso? Eu sei que o correspondente do beta é esse aqui. Então, aqui também mede beta, também vale beta. Só que beta e alfa, nesse caso, vão ser opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Eles são congruentes. Para não ter que ficar fazendo isso toda hora, nós podemos utilizar a ideia dos ângulos alternos internos. Então, alfa e beta são alternos internos e são congruentes. Utilizando a noção de alternos internos, eu gosto, para facilitar essa identificação, de utilizar a regrinha do Z. Qual que é a regrinha do Z? Eu vou desenhar um Z na minha reta. E quem está no interior do Z são os ângulos alternos internos. Então, alfa é alterno interno a 60 graus. Tá bom? Então, alfa mede 60 graus. Se o alfa mede 60 graus, como que eu determino o gama aqui no meu problema? Para determinar o gama, eu vou usar novamente a ideia de que se eu juntar o alfa com o gama, eu tenho um ângulo raso.
Então, eu sei que alfa e gama são suplementares. Se alfa e gama são suplementares, para achar o gama, basta fazer 180 menos o valor do alfa, que é 60 graus. 180 menos 60 vai dar 120 graus. Ok? Tranquilo. E aí nós temos os problemas que quebram a cabeça com os alternos internos. Principalmente esses problemas onde a gente vai encontrar uma quina aqui. Eu vou encontrar uma quinazinha aqui e não vou conseguir aplicar de forma direta, né, a ideia dos ângulos alternos internos, porque eu tenho as retas paralelas, que são as retas R e S, mas eu não tenho uma transversal. Eu tenho dois segmentos aqui que se encontram em um ponto. E eu quero saber a medida do alfa. O que eu vou fazer? Eu vou ter que adaptar o meu problema. Eu vou ter que construir uma figura dentro do meu problema que me possibilite usar as relações que eu conheço, seja de correspondência, seja de ângulos alternos internos. Nesse caso, são os ângulos alternos internos que a gente vai usar. Como que eu vou fazer isso? Por esse pontinho, por esse cruzamento dos segmentos, eu vou traçar uma nova reta paralela, que eu vou chamar de reta RSTU. Bom? De reta U. Agora sim, repare que entre a reta R e a reta U, eu tenho uma reta transversal, que eu posso até prolongar ela aqui, tanto para cá quanto para cá. Então, entre a reta R e a reta U, eu posso desenhar o meu Z. A parte interna do meu Z são alternos internos. Então, aqui eu tenho 23 graus também, da mesma maneira. Além disso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a mesma coisa com a reta S e com a reta U. Eu tenho a reta S e a reta U que são paralelas e elas são cortadas por uma transversal. Então, fazendo Z na reta R e na reta U, o que eu obtenho? Que esse ângulo é alterno interno com esse ângulo. Então, ele também vale 37 graus. Mas o alfa não é a junção desse de cima com esse de baixo? Então, o alfa vai ser 23 graus mais 37 graus. Alfa vai ser igual a 60 graus. Mais um, eu quero saber o valor de x. De novo, eu tenho o problema, né? R e S aqui, elas são paralelas, então eu preciso dessa informação. Mas eu tenho novamente uma quina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a minha reta paralela, que eu vou chamar de reta U, paralela tanto a R quanto a S. Perdão. E aí, o que eu vou ter? Se eu desenhar o meu Z, esse Z aqui vai ficar ao contrário, né? Quem que é alterno interno com 40? Esse ângulo aqui vai ser alterno interno com 40. Então, aqui é 40 graus. Eu já sei que tudo é 75. Se a parte de cima é 40 graus, sobrou para baixo 35, né? Porque aí na hora que eu juntar 40 com 35, eu volto a 75 graus. E aí, se eu fizer o Z na parte de baixo, com a reta U e com a reta S, eu vou ter o seguinte Z aqui, né? Esse aqui é 35, que é alterno interno com esse, que vale 35. Para fechar, vamos aproveitar então para observar uma relação, né, utilizando os ângulos alternos internos, que nós vamos utilizar na próxima aula, já no módulo 3. Então, as cenas dos próximos capítulos, nós temos a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, imagina que eu peguei um triângulo qualquer, tá? Poderia ser assim, poderia ser mais torto, poderia ter um ângulo obtuso, poderia ter um ângulo reto, não importa o triângulo. Imagina que seja um triângulo qualquer, tá? Não coloquei nenhuma
características específicas para esse triângulo. Só que o que eu fiz? Por um dos lados do triângulo, eu passei uma reta e pelo vértice oposto a esse lado, eu passei outra reta, que são as retas de preto, e elas são paralelas, tá bom? E aí, o que eu posso ver? Eu posso ver que esse lado aqui de laranja, né, ele tem um ângulo alterno interno verde. Então, esse ângulo verde, ele é alterno interno com o de cima, né, utilizando a regrinha do Z aí. Aplicando a regrinha do Z para o ângulo roxo, nós vamos obter algo parecido, né? Nós vamos obter que eu tenho o ângulo roxo aí em cima. Dessa forma, se eu chamar isso aqui de A, isso aqui de B e isso aqui de C, aqui também vai ser A e aqui também vai ser C, né? Se eu somar A mais B mais C, o que eu vou obter? Olhando para a figura, eu vou obter um ângulo raso, né? Isso aqui vai ser igual a 180 graus. Dessa forma, a soma dos ângulos de qualquer triângulo vai ser sempre 180 graus. Fechamos a nossa aula, fechamos o módulo 2 e até a próxima!